Eu tenho que continuar porque o Paysandu perdeu para o Novo Horizontino na Curuzu, é a primeira derrota bicolor nessa Série B jogando dentro dos seus domínios e desperdiçou uma grande oportunidade de se aproximar do G4. Então, no vídeo de hoje, vamos analisar como foi esse confronto entre Paysandu e Novo Horizontino. Meu nome é César Marinho, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando, discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem legal, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esse Paysandu 1, Novo Horizontino 3. De maneira geral, uma partida que eu não gostei do Paysandu, salvo em alguns momentos, a gente vai falar nisso, mas não gostei de maneira geral. Um primeiro tempo bem fraco, segundo tempo melhor, mas um primeiro tempo bem fraco da equipe do Paysandu. Os primeiros 30 minutos, praticamente quem mandou na partida foi o Novo Horizontino. O Paysandu conseguia criar com algum perigo, até fazer seu gol, aí foi um gol do Juan Ribeiro, aquele gol que ele recupera a bola, né? Ele trava junto com o goleiro, ele intercepta essa bola junto ao goleiro, então ele teve méritos nisso e acaba fazendo 1 a 0. Aí depois desse gol, o Paysandu ainda melhora na partida, porque depois que acontece esse gol, o Paysandu ele fica superior no jogo que o seu adversário, mas até lá, os 30 e poucos minutos do primeiro tempo, o Novo Horizontino era melhor. O Novo Horizontino finalizava mais, errava menos que a equipe do Paysandu. Foi o meio-campo até fazer o gol, o meio-campo bem inexistente da equipe do Paysandu. O meio-campo pouco compactado entre seus jogadores, pouco criativo, errando demais. Casares bastante sumido também nessa função dele de criação. Uma partida do Val Soares bem abaixo também. Val Soares novamente fazendo uma partida bem abaixo. Não é de hoje. Então abre uma grande interrogação por que ele permanece como titular da equipe do Paysandu, porque o Vilela não estava bem, o Vilela vai para o banco. Então o Val Soares também não vinha muito bem. Então, como eu vou batendo aqui no canal, vou falando aqui, para essa posição seria o Netinho, para mim. Tanto é que depois o Netinho ele entra no lugar do Val Soares. O Netinho como segundo volante, não como meio campista. Não sei se vai dar certo, não tem como garantir, realmente agora é titular indiscutível. Não, mas é uma opção e está sendo a opção mais válida, ao meu ver, do que você ficar com o Vilela e o Val Soares. Então você faria o meio campo com João Vieira, Netinho e Casares, com João Vieira e Netinho podendo até trocar de função no campo, porque o Netinho também pode jogar um pouco mais recuado. Eu não gosto do Netinho sendo substituto do meio-campista de armação, como ele vem entrando, nem tanto no jogo de ontem, mas em outros jogos ele entrando, substituindo Casares. Eu não gosto, eu acho que ele não tem qualidade para isso, mas como segundo volante ele pode funcionar. Então foi o meio-campo do Paysandu muito ruim em termos de intensidade, em termos de qualidade técnica. Então no primeiro tempo bem abaixo. Que o Paysandu faz 1 a 0 e quase logo na sequência, não, uns 10 minutos depois, ele sofre o gol de empate, um gol do Rodolfo batendo o pênalti, um pênalti que aconteceu numa saída errada do Val Soares, o Val Soares não falhando nesse lance, a bola só para o Rodolfo que invade a área e ele dribla o Wanderson, mas o Wanderson caiu também num drible muito básico. Não precisava fazer aquele pênalti. O Wanderson foi muito envolvido naquela jogada. O Wanderson que não fez uma boa partida. Eu sei que a torcida pega no pé do Wanderson, mas de maneira geral na Série B, o Wanderson vai fazendo uma Série B razoável, de maneira geral. Mas não é um zagueiro que inspire tanto confiança e ontem não foi bem. Como o seu parceiro de zaga também, o Carlão, também bem irregular também o Carlão. Carlão, diga-se passagem, antes dele vir para o Paysandu, ele estava há 1 ano e meio sem jogar por uma equipe principal, né? Que ele é da Almeria, mas era do time B, pela equipe principal, 1 ano e meio que ele não jogava antes de vir para o Paysandu. Então foi uma zaga que ontem demonstrou também insegurança, mas o Paysandu acaba tomando esse empate num gol de pênalti. Antes disso, quando o jogo estava 0 a 0, o Novo Horizontino atacava muito pelo lado esquerdo defensivo do Paysandu. O Kevin, mal na marcação, era uma avenida esse lado esquerdo. Esse lado esquerdo do Paysandu que é bastante complicado. Desde o início da temporada, a gente falando que essa lateral esquerda é bem complicada da equipe do Paysandu. E ontem, defensivamente, não gostei. Os dois laterais não foram bem, o Edilson não conseguiu apoiar com tanta qualidade como costuma apoiar. O Edilson que faz sim uma boa temporada, mas o Kevin até em termos de marcação, principalmente no primeiro tempo, muito ruim, muito fraco, e o Novo Horizontino conseguindo explorar bastante. Então foi um Paysandu que errava demais e praticamente o trio ofensivo que começou o jogo com o Nicolas, só que o Nicolas saiu aos 18 minutos lesionado e entrou o Juan Ribeiro, e um trio ofensivo que foi pouco
operante durante quase toda a partida. O Jean Dias ainda coloca algum destaque, conseguiu correr um pouco mais, conseguiu tentar dar alguma jogada, tecnicamente não foi uma das melhores partidas dele, mas ele conseguiu tentar algo a mais, principalmente no segundo tempo. Só que Paulinho Boia e o Juan Ribeiro, embora o Juan Ribeiro tenha feito gol, ele teve mérito sim de ter interceptado essa bola e ter feito gol, abaixo. Começa o segundo tempo, e sobre o Boia é interessante a gente falar no segundo tempo agora. Começa o segundo tempo, o Paysandu volta com a mesma formação, só que o Paysandu volta melhor que o Novo Horizontino. Foi um segundo tempo do Paysandu, o início do segundo tempo do Paysandu bom. O Paysandu finalizando, o Paysandu em cerca de 8, 10 minutos já tinha finalizado 5 vezes ao gol do Novo Horizontino. Então, foi uma equipe mais agressiva, a equipe do Paysandu. O Casares perdeu uma grande oportunidade na cara do goleiro Jordi. Era para ter feito o segundo gol. Não pode desperdiçar essas oportunidades. Ele desperdiçou. Mas foi uma amostra de um Paysandu melhor que o adversário no segundo tempo. E com o Novo Horizontino não conseguindo atacar. O Novo Horizontino sentindo também jogar na Curuzu pelo calor e pela pressão que a torcida faz. Então foi um segundo tempo que começou a ser favorável ao Paysandu. Só que aí entra para mim um detalhe extremamente importante que prejudicou a equipe do Paysandu, que foi a demora da mexida do Hélio dos Anjos. Para mim, demorou demais. As substituições, tirando do Nicolas, que ele saiu lesionado e depois trocou o Val Soares pelo Netinho, que em termos de função de campo é 6 por meia dúzia, não vai deixar o Paysandu mais agressivo. Em termos de função, não estou falando qualidade de jogador, fase de jogador, não é isso, mas em termos de função não ia mudar tanto. Ele só substitui e depois toma o segundo gol. É lógico, vou ser justo, ele já faria essa substituição. É que aconteceu o gol e nesse meio termo que ele fazer a substituição. Mesmo assim, seria aos 38 minutos do segundo tempo. E o Paysandu, para mim, a partir dos 20 minutos, ele cai de intensidade. Porque ele faz os 20 primeiros minutos desse segundo tempo bons. Tentando criar algo, tentando finalizar. Só que depois cai de intensidade. Então o técnico, na minha percepção, tinha que observar isso e mexer na equipe. Paulinho Boia fez uma partida extremamente apagada e ele, além da partida apagada, ele entrega a bola para o Luca fazer o segundo gol no Novo Horizontino. O último lance dele na partida foi essa. Ele erra um passe assim, que não tinha como ele errar daquela maneira que ele errou, armou o contra-ataque da equipe do Novo Horizontino e o Luca acabou fazendo o segundo gol da equipe do Interior Paulista, que depois faria o terceiro, mas aquele gol praticamente já tinha liquidado a fatura. Então uma partida muito ruim do Paulinho Boia, alguns jogadores titulares do Paysandu não funcionando e a demora da mexida. Esse Garcia entrando aos 38 do segundo tempo, Juninho entrando aos 38 do segundo tempo, o Robinho também entrou, ele entrou no lugar com o Casares. Até uma coisa curiosa, porque quando o Paysandu teve o escanteio, o Robinho estava em campo, o Robinho tinha que funcionar pelo menos nessa bola parada. E quem bate escanteio mal, a primeira oportunidade que teve de escanteio depois que eles entraram, foi o Netinho, que bateu muito mal na bola. Depois o Robinho teve um escanteio pela ponta direita, ele bateu, não bateu também tão bem assim, mas ele tem que funcionar pelo menos, tem que ser o homem pelo menos da bola parada. Já que ele não vai conseguir dar essa intensidade, ele não tem conseguido e sofreu lesão, penalidade, voltando agora, ou ainda não tem a condição física ideal, enfim, ele não tem conseguido dar uma intensidade quando entra, por mais que seja poucos minutos. Então, pelo menos na bola parada tem que funcionar. E você não coloca o jogador que, pelo menos na bola parada, ele tem uma boa bola parada para bater escanteio. E então, eu acho também, aí é um erro. Só que as substituições pesaram muito. Porque com 38 do segundo tempo, você acaba de tomar o segundo gol, o seu adversário vai jogar recuado, porque o Novo Horizontino já estava recuado o segundo tempo inteiro, aproveitando só contra-ataque, assim que sai o segundo gol na falha do Paysandu e assim que sai o terceiro gol, aí lógico que o Novo Horizontino ele vai aproveitar. Então, as substituições tardias promovidas pelo técnico Hélio dos Anjos, para mim, foi a grande chave dessa partida, do segundo tempo, porque era um Paysandu, como eu disse aqui, um Paysandu que tinha melhorado na segunda etapa, estava pressionando mais o adversário e quando caiu de intensidade, não foi feitas as mudanças que precisavam ser feitas o Paysandu sair com essa vitória. E era um jogo essencial para o Paysandu se aproximar do G4. Ficaria a 3 pontos do G4, sonho vivo. Não que o sonho não esteja vivo, mas perdendo tanto ponto dentro de casa, não tem como subir. Não tem como subir, essa é a realidade. O Paysandu empata demais dentro de casa, hoje perdeu. Ou seja, são muitos pontos desperdiçados dentro de casa, muitos. Então, não tem como subir dessa maneira. E aí a gente tem que olhar o quê? Questão de elenco também, né? Questão da formação do elenco. Lateral esquerdo, ainda com problema, essa lado esquerdo do Paysandu, já sabia, por mais que agora tenha 2 laterais esquerdos
na função, mas já era sabido disso, ainda continua com esse problema de centroavante, porque quando o Nicolas não joga, o Juan Ribeiro, como eu disse, teve muito mérito do gol, só que é um jogador que não se confirmou ainda na equipe do Paysandu, foi o primeiro gol dele, ele joga como centroavante, o Paysandu não tem outro. Então, assim, formação de elenco também, algumas posições que era carente, se todo mundo sabia que era carente, eu acho que a diretoria errou nessa questão dessas contratações, formação de elenco, porque era para ter dado mais qualidade a esse elenco do Paysandu, se o objetivo é o acesso. E como a diretoria, em dezembro do ano passado, o presidente Maurício Edgar, o Ari Barros, o executivo de futebol e o Hélio dos Anjos disseram que o objetivo é subir, então se eles disseram que o objetivo é subir, tinha que ter feito também um outro investimento em termos de elenco. Que não tem nada perdido, o Paysandu ele fez sim na Série B. Estamos só uma rodada de acabar esse primeiro turno. Bons jogos, conseguiu uma pontuação razoavelmente interessante, mas para conseguir acesso, precisa de mais. E principalmente você não perder ponto dentro de casa. É isso, amigos. Queria que você deixasse comentários de vocês desse jogo. Pode falar das individualidades dos jogadores, como eu disse, alguns jogadores bem não gostei, não me agradou. Paulinho Boia, Val Soares, Wanderson, Carlão, Kevin, Edilson não conseguindo apoiar como costuma apoiar, com mais qualidade, enfim. Foi individualmente o Paysandu que não funcionou em muitos jogadores. Coletivamente, alguma parte do jogo deu certo, deu liga, só que aí depois, como eu disse, o chave para mim desse jogo foi quando o Paysandu caiu de intensidade, não tiveram feitas mudanças, não fizeram as mudanças que para mim teriam que ser feitas para o Paysandu continuar em cima do adversário. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final e até o próximo.